Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Brandão, eu sou sócio-diretor da Village aqui na Regional Campinas. A Village sempre teve como propósito compartilhar o conhecimento, né? É uma das ferramentas que a Village utiliza, não só para fidelizar o nosso cliente, mas também para proporcionar ao nosso cliente maneiras de melhorar o seu negócio, de melhorar a sua atividade. Apesar desse assunto ser novo, para a Village não é tanto, né? A gente já usa dessa ferramenta, não de forma virtual, como vocês estão vendo aqui, mas é comum para nós colocar os nossos clientes, a expertise dos nossos clientes à disposição de outros clientes e de parceiros estratégicos. Então, sejam todos bem-vindos a esse formato, a esse evento. Eu espero que vocês aproveitem da melhor maneira possível. O evento, nós vamos ter aqui a apresentação de 3 especialistas, advogados especializados no segmento que nós vamos abordar, né? O José Rubens Hernandes, a Mauricélia José Ferreira Hernandes e a Letícia Duarte Hernandes. Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Eles vão fazer uma explanação do momento atual, do que tem, do que pode ser utilizado, quais as ferramentas, quais as MPs que podem ser utilizadas por nós empresários nesse momento para facilitar a nossa vida, né, para que a gente possa prosseguir com o nosso negócio de uma maneira mais tranquila e quais os caminhos para que isso possa acontecer. Feito essa explanação, vocês fiquem à vontade, tem o chat, vocês podem utilizar e enviar as perguntas, ok? Para que a gente possa selecionar essas perguntas e, à medida do possível, ir respondendo lá no final. Eu espero que lá no final, depois da explanação deles, muitas dessas perguntas já estejam respondidas, ok? Sejam todos bem-vindos. Por favor, Hernandes, inicie aí a sua fala. E muito obrigado por nos dar essa oportunidade, por compartilhar esse conhecimento com os clientes e com os nossos parceiros. Marcelo, muito bom dia a você, muito obrigado pela oportunidade e quero agradecer também ao Luiz Cirelli, aqui da Village de Ribeirão Preto, um grande amigo, parceiro, por nos proporcionar esse contato, essa dinâmica junto aos clientes e seguidores aí da Village, como uma empresa de vanguarda, né, que a gente percebe que vocês estão aí mostrando caminhos muito bacanas que a gente tem que adotar hoje de uma forma irreversível, né? As teleconferências. A gente já vem fazendo isso também já há algum tempo, até por conta aí da nossa atividade como na advocacia, e como eu sou também professor, eu tenho um blog e um EAD chamado Sucessão Legal, ele tem foco em planejamento sucessório, e durante a pandemia do coronavírus a gente mudou um pouco aí a nossa missão desse EAD, que ele estava mais como, né, proporcionar meios para a transmissão das empresas, para que houvesse continuidade. E hoje a gente está falando mais em preservação dos negócios, dada a dificuldade extrema que a gente percebe que vai acontecer na reativação num ambiente que não vai ser mais um ambiente que a gente estava acostumado a atuar. Eu sou sócio fundador do escritório Hernandes e Ferreira Advogados. A Mauricélia José Ferreira é a sócia que empresta o nome, né? Ela é o Ferreira, eu costumo brincar, e a minha esposa também, e a Letícia é minha filha. Então a gente está aqui em família, conversando com vocês, para levar informação de qualidade para quem tem interesse e quer acompanhar um pouco de perto a questão, essas mudanças todas bruscas em relação ao coronavírus. Então, a gente quer deixar para vocês um canal de comunicação, nós estamos nos atualizando permanentemente com relação a isso. Quando foi feita a chamada, a gente tinha a MP 936 a 927, tratando da questão trabalhista especificamente, e hoje a gente já tem uma outra MP em vigor, que é a 944, tratando da questão dos empréstimos subsidiados para as empresas, para que elas tenham aí um fôlego para fazer a folha de pagamento e consigam parcelar isso aí em até 36 meses. Então, a gente vai abrir um pouco o cenário também, não só da MP 936, mas também falar um pouquinho sobre questões que interferem, por exemplo, nos contratos. Como ficam os contratos continuados?
que as empresas têm de fornecimentos, de prestação de serviços, de locação. Isso a Letícia vai dar uma palavrinha para a gente lá no final, né, se houver interesse, se houver perguntas nesse sentido. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Letícia fazer uma breve introdução, porque a gente tem um cenário de uso em profusão de medidas provisórias. A gente tem que tomar um cuidado quanto a isso, porque elas trazem, de qualquer forma, um ambiente de uma certa insegurança, né, jurídica, e ela vai explicar um pouquinho sobre isso. Depois a gente pega a Mauricélia e ela vai falar para a gente sobre os aspectos trabalhistas e vai seguir aí a 936 e a 927 também. Se vocês fizerem algumas perguntas, a gente vai tratar delas durante a apresentação, como a gente já fez isso na semana passada, num outro webinar. Mas se ficar alguma coisa para o final, a gente acha legal também, que dá uma interação bacana. Então, vou pedir para a Letícia, né, dar uma palavrinha com relação a essa questão de se tratar de medida provisória, e aí a gente segue com a doutora Mauricélia. Bom dia a todos, pessoal. Marcelo, te agradeço em seu nome, em nome do Otávio, também do Luiz Cirelli, pela parceria com a Village, essa possibilidade. E a todo mundo que assiste a gente, né, que está provavelmente com várias dúvidas e questionamentos sobre como encaminhar algumas questões, né, empresariais. Eu vou falar um pouquinho sobre a medida provisória. Como o Hernandes falou, ela tem sido um instrumento principal utilizado para a gente poder cuidar dos efeitos e reflexos econômicos do coronavírus. Então, a medida provisória, ela é editada pelo presidente da República quando há situações de relevância e urgência. Nós estamos num caso de calamidade pública, então a dinâmica precisa ser muito mais ágil do que um processo de tramitação de lei, por exemplo. A medida provisória, ela tem equiparação à lei, ela tem o mesmo valor. E, recentemente, por uma decisão do Alexandre Moraes, ministro Alexandre Moraes do STF, a tramitação dela foi alterada, de forma... A gente está vivenciando uma época histórica, né? Todo mundo partindo para o home office, para o sistema eletrônico. A gente não estava muito habitualizado ainda a fazer todas essas medidas e iniciativas. Então, essa decisão do STF foi no sentido de encurtar ainda mais a apreciação, né? Como a medida provisória é um ato presidencial, ela precisa ser, de certa forma, controlada e revisada pelo Poder Legislativo. É o sistema de freios e contrapesos que a gente diz, né? Para que não tenha o abuso de poder por parte do presidente da República e que seja validado todo o teor, todo o conteúdo por ela dito. Então, esse processo, pela decisão recente do STF, ele foi reduzido. Antes, a medida provisória, ela tinha tramitação no Congresso, nas duas casas legislativas, e precisaria se submeter a uma comissão mista de senadores e deputados federais que apreciaria o conteúdo dela, para verificar eventual abuso ou alguma inconstitucionalidade. Como a gente está no sistema eletrônico, né, todos os parlamentares estão em suas casas, em isolamento também, o Congresso pediu para a comissão mista ser substituída temporariamente e, nesse sentido, emitiu um parecer que vai ser editado pelo próprio Congresso Nacional, em substituição à comissão mista, ao trabalho da comissão mista, que é um pouco mais lento, um pouco mais demorado. Então, teve essa alteração. Nesse sentido, o que acontece? A partir do primeiro dia útil seguinte à publicação da medida provisória, ela já é submetida ao próprio Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, ela vai ter até o segundo dia útil, né, na realidade, posterior à publicação, para oferecer eventuais emendas e sugestões de melhoria ou adequação da norma. E aí depois ela segue para o Senado. Se o Senado desejar fazer algum tipo de intervenção, de proposição, ele vai ter que respeitar até o 9º dia útil para fazer esse procedimento. Se ele fizer, retoma para a Câmara dos Deputados, apreciar novamente a matéria e aí esgotar essa análise, né, legislativa sobre o teor da medida provisória. O que tudo isso significa? A medida provisória, embora ela tenha força de lei, ela é uma norma que vigora em caráter temporário. Ela precisa ser transformada efetivamente em lei pelo Poder Legislativo, né, que é o Congresso Nacional, para que produza os efeitos dela decorrentes. Então, a insegurança jurídica que o Hernandes comentou é justamente essa. A gente está numa incerteza sobre o que vai ser confirmado ou não pelo Congresso Nacional em relação ao que tem sido editado pelo presidente da República. Seria nesse sentido.
Acredito que é isso. Bom, então é isso. O ambiente então de insegurança que a gente tem é que o Congresso ele pode editar a medida provisória, ele pode alterar o teor dela. Há um projeto de lei rodando aí também que trata de relações privadas, né? Há projeto de lei também que pode complementar esses atos legislativos, né, com força de lei, essas medidas provisórias, e elas podem também cair no vazio, elas podem caducar se elas não forem aprovadas no prazo regulamentar. Se elas não forem aprovadas no prazo regulamentar pelo Congresso, elas terão que ser regulamentadas por um decreto legislativo. A Constituição prevê isso. E se ainda assim o Congresso se permanecer inerte, ele não fizer nada, então durante o prazo de validade dela, de 60 dias, ela vai produzir os efeitos. Tá? Então, assim, é um ambiente de incerteza, porque a gente tem aí hoje um cenário político bastante conturbado, e a gente espera que o Congresso ele tenha uma atuação, como ele vem tendo, uma atuação ativa, no sentido de agregar valor àquilo que está sendo feito pelo Poder Executivo. Então, provavelmente, ele deve alterar o teor dessas medidas provisórias e, às vezes, até apresentar substitutivos completos, né? Projetos de lei que são aprovados no lugar das medidas provisórias, né? Que acabam substituindo elas integralmente. Isso já aconteceu no passado, é viável, é possível, e a gente espera que isso aconteça de uma forma tranquila. Existe também uma questão que a gente pode afirmar em relação à insegurança gerada até pela interpretação que essas normas vão ter pelo Poder Judiciário. Várias pessoas já estão discutindo, a Ana Matra já andou se manifestando contrariamente a todas essas questões, dizendo que ofende o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é acabado, e a gente está levantando umas questões que são muito importantes. Primeiro, que num estado de calamidade, os direitos e garantias fundamentais eles podem sim ser atingidos, né? E a gente pode migrar de um estado de calamidade para um estado de sítio, que é pior. Né? Até havendo um movimento aí no Congresso da aprovação de uma emenda constitucional para poder disciplinar isso um pouco melhor, porque a Constituição nossa é muito pobre no sentido do que pode ser suspenso ou não. Ela só fala que pode acontecer o estado de calamidade e o estado de sítio. E nesse período, no estado de sítio, a principal liberdade, a principal garantia fundamental que é limitada é o direito de ir e vir. Mas a gente vê aí que tudo isso, tudo que está acontecendo atinge contratos, atinge relações jurídicas e que a gente não consegue mais ficar levantando a bandeira do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e acabado para poder defender esses atos. Porque a gente está num cenário de pandemia, um cenário muito diferente. Então, uma das proposições que a gente já fez, que a gente está colocando até para a gente estimular essas entidades que nos representam, no caso aí as entidades das confederações, as federações, é que elas são legitimadas para ingressar com medidas junto ao Supremo Tribunal Federal, as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade e as ações diretas de constitucionalidade. Então, essas medidas elas visam matar no ninho esse tipo de discussão e tirar do ambiente jurídico a incerteza que pode perdurar se a gente ficar discutindo em todas as esferas judiciais, isso vai durar 10 anos ou mais as brigas em torno disso. E a gente tem um poder judiciário, principalmente na esfera trabalhista, que ele tem um viés aí que é nesse sentido até da existência dele, que é de determinar, de dispensar uma proteção ao trabalhador como uma parte mais fraca da relação. Então é preciso que isso seja feita uma análise rápida pelo Supremo Tribunal Federal, só que a gente precisa estimular essas entidades a levar a discussão para uma DIN ou uma DC. A gente lembra que na época que havia o fim social, ele foi substituído, logo que em seguida que ele foi substituído pela COFINS, houve todo um cenário do empresariado em geral, no país inteiro, em buscar a continuidade daquelas discussões, transferindo, né, todas as teses que haviam em relação a COFINS, em relação ao fim social, para a COFINS. E o governo veio, até na época foi criada essa medida, né, a ADC, a Ação Direta de Constitucionalidade, e por meio de uma ADC foi julgada a validade da legislação da COFINS, e aquilo matou todas as discussões, e aí o governo passou a ter uma arrecadação certa e determinada com relação àquelas normas. Então, a gente está pregando isso, a gente vai falar sobre isso junto às nossas entidades, se estimular para que elas levem essa discussão através de ADCs
ou a DINS ao Supremo, para que a gente não passe aí um período de maior drama, né? Uma situação muito demorada de uma resolução desses conflitos. Então, fazendo essa complementação, eu passo então a palavra para a doutora Mauricélia, para começar, então, a nos falar sobre a MP 936 e também contemporizar um pouquinho da 927, que são medidas complementares, não é isso? Sim. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo colaborar aí com alguns esclarecimentos, né? A medida 927, que foi editada no dia 22 de março, ela já trouxe um leque de oportunidades para as empresas resolverem alguns de seus problemas, né, com essa pandemia, com essa paralisação de atividades. Então, acho até que a 927 talvez já esteja até mais esclarecida para vocês, né, porque a gente já tem aí quase 15 dias dela. Mas eu vou falar assim, bem um apanhado, porque a 936, ela veio, a 927, o que acontece com ela? Ela trouxe algumas situações importantes, muito importantes, né, que eu acredito que muitas empresas já estejam usando. Mas ficou sempre aquela pergunta, mas e aí, como é que eu faço se eu paraliso as minhas atividades? Como é que eu vou manter as pessoas em home office, por exemplo? Como é que eu vou fazer com um banco de horas, né? E a 936, ela veio regulamentar a possibilidade de reduzir o salário, né? Reduzir a jornada com o salário, né? Proporcionalmente, e também a suspensão temporária do contrato de trabalho, que são duas medidas também extremamente relevantes, né? Então, na 927... vou fazer um apanhado dela, mas caso vocês tenham dúvida, pode mandar as perguntas aí que a gente tenta responder. Na 927, o que a gente tem aqui de importante? A regulamentação do teletrabalho, né, o regime aí de trabalho em casa, trabalho à distância, que a gente já havia sido regulamentado com a reforma trabalhista, né, em novembro de 2017, esse teletrabalho também, com a reforma, ele sofreu uma medida bastante considerável, que é a ausência de controle de jornada, né, que foi inserido esse tipo de trabalho lá no artigo 62 da CLT, que antes a gente tinha regulamentação para cargos de confiança e serviço externo. E agora o home office foi incluído lá. Mas a gente sempre faz um parêntese, né? Porque quem advoga para a empresa que faz o direito do trabalho empresarial, a gente sempre faz os contrapontos, né? Essa questão fica difícil a gente não falar. Essa questão de ausência de controle tem que ser muito bem cuidada, né? Porque às vezes você coloca alguém em home office, tá falando que não controla, mas você fiscaliza o trabalho. Então, só para fazer esse parêntese, mas ele já é um regime que está lá no artigo 62 da CLT, não exige o controle de jornada. Então, além do teletrabalho, a MP 927 trouxe a possibilidade de antecipar as férias individuais, né, conceder férias coletivas sem todas aquelas formalidades, né, de notificar o Ministério Público, o sindicato, tirou essas formalidades, né, para agilizar a concessão dessas férias. As férias individuais, elas poderão ser dadas ao empregado, ainda que ele não tenha o período aquisitivo completo, né, e também para períodos futuros. Para esses períodos futuros, o empregado precisa anuir, ele precisa concordar com isso. Nas outras duas situações, férias individuais com período aquisitivo completo ou não, a empresa já tem aí a liberalidade de fazer isso sem a anuência dele, desde que ela notifique ele com 48 horas de antecedência, dizendo que vai conceder as férias a partir do período tal, até quando, né, qual vai ser o período de gozo, não pode ser inferior a 5 dias. Ela trouxe também... Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que até a gente já ouviu isso, né? Como está todo mundo hoje, né, paralisado em casa, está trabalhando, às vezes em home office, ou as pessoas estão
sem atividade, essas comunicações podem ser feitas por meios eletrônicos? Eu Pode. posso enviar um WhatsApp para o funcionário de férias? Pode, inclusive o próprio artigo da MP traz isso, Sim. Que pode ser, qualquer meio eletrônico, pode ser pessoal, pode ser, mas pode sim, tá? Para facilitar, sim. Né? Ela trouxe também o aproveitamento e antecipação de feriados, né? Isso ela regulamenta aqui também. Trouxe o banco de horas, né? O banco de horas é uma saída, né, para várias empresas que estão com as atividades assim, mais ou menos, né? O empregado trabalha um dia, 2 da semana, o restante ele fica em banco de horas, essas horas são levadas a débito no banco, né? Para uma compensação de 180 dias, deixa eu só confirmar aqui. 180 dias, compensação no prazo de até 18 meses. Após encerrar o estado de calamidade, a empresa vai ter 18 meses para compensar essas horas, né? Nesse caso, é exigido um acordo escrito, né? Um acordo que pode ser individual, não precisa ser acordo coletivo com a participação do sindicato, que aí também inviabilizaria, né, porque fica mais complicado. Mas tem que ser um acordo escrito, então, assim, eu oriento vocês a fazerem um acordo, dizendo que, nesse momento, decretado o estado de calamidade, as partes optaram aí, né, anuíram em estabelecer, implantar o regime do banco de horas, né, aí coloca que vai ser compensado no prazo de 18 meses após o término, eu entendo que seja uma opção muito interessante para a empresa. O dia que ele não trabalha, essas horas são debitadas. Aí lá na frente, se a empresa precisar né, quem sabe, né, dar tudo certo, e aí vocês vão ter muito movimento e precisar bastante, né, desses empregados, desses colaboradores, e aí compensam essas horas. Além da questão do banco das férias, banco de horas, teletrabalho, também algumas exigências administrativas relacionadas à segurança e medicina do trabalho foram flexibilizadas, né? Então, por exemplo, o exame admissional, né? Os periódicos, eles não precisam ser feitos agora, podem ser feitos lá na frente. O único que está exigindo ainda é o demissional, né? Porque as empresas de medicina e segurança, elas são consideradas como serviços essenciais, então elas estão aí trabalhando e atendendo para esses casos de demissões, né? O exame demissional, aí a gente tem aquela situação de que se você teve um exame realizado há menos de 180 dias, ele pode ser usado como demissional, né? É o caso do periódico, por exemplo, né? Ou você realizou e tem menos de 180 dias, você pode utilizá-lo para o caso do demissional. As questões de treinamentos, né, daquelas funções que exigem, isso daqui também pode ser realizado no prazo de 90 dias após cessado o estado de calamidade. As CIPAs, né, as comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos, né? Flexibilizou bastante essa questão da medicina e segurança do trabalho, né? O artigo 18 da medida que tratava daquela suspensão do contrato, desde que a empresa custeasse um curso, né, profissionalizante para o empregado, foi revogado, né, no dia seguinte à edição da medida, e talvez até por isso essa questão da suspensão tenha vindo na 936 com uma outra roupagem, né? Porque foi revogado aqui no dia seguinte, já estavam falando muito da inconstitucionalidade, né, desse dispositivo, e aí o presidente resolveu revogar, mas ele trouxe
de uma forma melhor na 936. Isso. O diferimento, né, do fundo de garantia, do pagamento, né, das competências março, abril e maio, que as empresas poderão recolher em março, abril e maio, poderão recolher, efetuar o pagamento, né, em abril, maio e junho, também é uma coisa interessante. Deixa eu ver da 927, o que a gente tem aqui ainda. Aí diz respeito mais à questão do pessoal da saúde, né, que poderão adotar escalas maiores aí do que 12 por 36, né? Uma questão que surge aqui, que está ligada à sua apresentação, os prazos para PPRA, PCMSO e medições ambientais estão prorrogadas tudo suspenso. também. Tudo suspenso, né? Sim, então, todas essas medidas. Pergunta aí da Thaís, que está ligada ao assunto que está sendo tratado agora, fica já respondida. Então, tudo suspenso. É isso que eu ia sugerir. Para a gente dar uma olhada no chat, e se a pergunta estiver relacionada ao tema atual, e a gente já ir respondendo. Isso é o que a gente já está fazendo. Tá. É o que a gente já está fazendo. Vê se tem mais alguma, então. Então, assim, em princípio, a única que eu identifiquei com a apresentação sua da 927 é essa pergunta que apareceu agora para o PCM. Porque as outras têm a ver com a suspensão de contrato, ou redução de 25%. Que é a 936. O faturamento da empresa, tem uma questão sobre o faturamento. Então, assim, acho que está mais ligado à segunda parte. Em linhas gerais, a 927, o que ela trouxe foi basicamente isso, né? A outra coisa importante que eu acabei esquecendo de falar é a questão do pagamento das férias, né? Você pode antecipar as férias e o pagamento ele fica prorrogado para o 5º dia útil subsequente ao mês do gozo das férias. Então, isso também dá uma margem aí, um fôlego, né, para a empresa. E 1/3 de férias você pode pagar junto com a gratificação de Natal, com o 13º. A gente teve uma experiência já em colocar em férias, né, prorrogando esse pagamento. Teve empresa que tomou essa iniciativa, mas os empregados não gostaram muito, não. Porque você vai receber férias e não vai ter disponibilidade do recurso. Mas é o momento, né? É a opção que a empresa tem para manter esse emprego. Então, não tem muito o que falar. E aí a colocação do funcionário em férias é uma determinação do empregador. Está dentro do poder de comando, de organização da atividade. Sim. Uma pergunta que tem a ver com a tua apresentação: como será o pagamento do diferimento do fundo de garantia nos meses de abril, maio e junho? Então, você vai poder pagar abril, você vai poder pagar em maio. Maio, você vai poder pagar em junho. E março em abril. Prorroga um mês. Um mês, Aqui, ó, o artigo diz assim, ó. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores referente às competências de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho, respectivamente. Ok. Também... Mas eu acho e pode ser realizado de forma parcelada. Tá. É isso. Parcelado em quantas vezes? Sem a incidência de atualização, multas e encargos. Ok. Não fala em quantas vezes. Agora, só fala que se houver a demissão, essa prorrogação desse pagamento cai. Aí tem que recolher, né, se houver o término da relação de emprego, né? Aqui, ó, o pagamento das obrigações referentes às competências em 6 parcelas. Pode ser parcelado em 6 vezes. Okay. Tá? Então, da 927, eu acredito que o mais importante dela seja isso. Sim. Tá? Bom, já colocando aqui algumas informações. INSS dos funcionários, a parte retida pela empresa, ela vai ser recolhida, né, normalmente. Sim. Se ela fizer o pagamento, é uma retenção. Inclusive, a gente recomenda que não deixe de promover o recolhimento, porque isso é uma das hipóteses de crime de sonegação. Está certo que depois a empresa pode até pagar isso até lá na hora da oferta da denúncia criminal por parte do fisco. Mas isso é um caso extremo. Então, como há muita gente hoje falando que tem que se preservar o caixa das empresas, esse pode ser um caminho ciente a pessoa
que a retenção de tributos, como é o caso do INSS, a parte do empregado, e mais o imposto de renda retido na fonte, por exemplo, se houver retenção e depois um não recolhimento, isso configura crime tributário. Então, é recomendado que se a empresa tomou uma atitude drástica de preservação de caixa, retendo consigo, inclusive, esses valores, que depois que passada a pandemia, ela coloque isso no seu fluxo de caixa e efetue o pagamento da forma mais rápida possível. Tá? Eu acho que as outras questões têm aqui a ver com a 936, né? A prorrogação do pagamento das férias, acho que você já respondeu. A questão que tem da Constituição Federal, ela tem muitas discussões, como eu falei no início, né? Tem uma pergunta aqui, assim, do José Dimas. Desculpa que saiu a pergunta da tela aqui. Deixa eu tentar olhar aqui. Ele está colocando assim, ficam com a validade dos acordos individuais, né? Essa prorrogação do pagamento das férias de 1/3, isso não vai contra o artigo 7º da Constituição? Está na margem a muitos questionamentos? Sim, dará. Sim. E a gente está falando, né, desde o início da apresentação, que a gente tem que estimular os empregadores a buscar as entidades de classe, as confederações, CIESP, FIESP, principalmente, para que elas ingressem com ADCs ou com ADINs para poder regular isso diretamente no Supremo. Porque se for deixar a Justiça do Trabalho começar o controle difuso, que a gente chama de constitucionalidade, ele vai demorar anos e vai ficar um pandemônio, né? Cada vara da Justiça do Trabalho determinando uma coisa, as empresas já sabendo que podem sair perdendo nesse ambiente. Então tem que ir direto lá para o Supremo. E agora ele vai exercer essa missão, né? Pode fazer o controle da constitucionalidade chamado concentrado, através desses dois instrumentos, que são as ADCs e as ADINs. Tá bom? Só para fazer uma complementação no que o Hernandes comentou, o STF recentemente ele foi acionado por via de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, discutindo justamente essas questões trabalhistas. E essas ações caíram na mão do ministro Marco Aurélio, que rejeitou os pedidos liminares de eventual inconstitucionalidade dessas medidas. Ele manifestou o entendimento de que todas essas medidas foram adotadas com um caráter essencial de preservação dos empregos, exatamente pelo impacto econômico que as empresas estão sofrendo e, via reflexa, ficam impedidas também de sustentarem toda a verba salarial e os encargos aí decorrentes. É uma posição bastante cautelosa que o Supremo Tribunal tomou, porque a gente está num ambiente de exceção. Essa é a ideia, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir, doutora Maurícia. Bom, então, falando agora da 936, quais são os objetivos principais, né, da edição dessa medida provisória? Que é preservar o emprego e a renda, até foi o que a Letícia disse, que o Supremo já até negou essas liminares, né, com dessas questões, que a gente tem um princípio constitucional muito importante nesse cenário todo, que é o da preservação da empresa também, né? Existem outros princípios constitucionais que eu acho que amparam todas essas medidas, né? Não só a questão de pontual, de pode reduzir por acordo individual, não pode, tem que ser coletivo, salário mínimo tem que ser respeitado, não tem? Acho que a gente está num cenário aqui que vai ter que flexibilizar um pouco. E não é, né, só isso, a gente tem hoje um ambiente de análise que ele é muito amplo. A gente não pode destacar um item do cenário e falar, eu vou pegar isso aqui como direito adquirido. Esse caso, por exemplo, ela vai contra o artigo 7º da Constituição e vou bater nisso aqui porque é um direito individual, uma garantia fundamental. Se a gente olhar a Constituição inteira, ela traz o princípio fundamental dela, o mais importante é a dignidade da pessoa humana. Então, assim, em razão desse princípio, toda a interpretação vai ser colocada. Então, para preservar a dignidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reconhecer esses direitos individuais assegurados ou assegurar o exercício da atividade empresarial? Ou eu tenho que temperar isso para permitir que as empresas gerem recursos, gerem divisas e possam pagar? Então, tem que ser olhado num contexto hoje. Aí, num choque de princípios, sempre vai estar preservando a dignidade da pessoa. Só que não é mais naquela visão individualista. Isso a gente percebe que começa agora a haver uma mudança muito grande, porque todo mundo só olha para o seu umbigo, só olha para os seus direitos, para os seus interesses, e agora a gente vai ter uma visão coletiva. É o jogo aí do universalismo e utilitarismo. Isso é uma briga filosófica que não tem tamanho, não tem fim.
Então, a gente vai ter, inclusive, o Supremo Tribunal Federal decidindo questões como essas. E a gente vai ver situações dramáticas, inclusive, de pessoas querendo ser atendidas em hospitais, que podem até pedir uma liminar, alguma coisa assim, e não ter vaga. Não adianta nada uma decisão que não considere o contexto todo nosso, entende? Então, esse é o ponto mais importante que a gente está colocando. Então, a gente não está aqui para colocar em dúvida ou levantar questionamentos de ordem constitucional contra essas MPs. A gente sabe que a sociedade inteira vai colocar sobre isso, a gente quer, de qualquer forma, buscar a implementação de medidas que tornem possível a operação das empresas. É esse o nosso foco, o nosso objetivo. É claro, vai haver discussões, vai haver questionamentos e isso será enfrentado conforme o que aparecer. Bom, então, só voltando aqui nos objetivos da medida, é preservar o emprego e a renda, né? Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir um pouco aí o impacto das consequências desse estado de calamidade. As principais medidas desse programa emergencial, né? Puseram até um apelido nele aí já de PEMER, né? PEMER, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, porque é um nome extenso, né? Então, puseram aí o apelido de PEMER. Quais são as principais medidas dele? O pagamento de benefício emergencial, né? Que a empresa vai auxiliar, aliás, o governo vai auxiliar as empresas aí a acrescentar um pouco aí do ganho que o empregado vai perder nesse período de suspensão ou redução da jornada, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e a suspensão temporária dos contratos de trabalho, que são as duas principais medidas que as empresas podem adotar com a edição dessa MP. Essa MP, embora ela seja curtinha, ela tem 18 artigos, 18 ou 19, ela é um pouco assim detalhista, ela é um pouquinho complexa, porque ela traz algumas formalidades que precisam ser respeitadas. Eu fiz um roteirinho aqui, mas vocês vão perguntando aí que a gente vai tentando esclarecer. Ela começa, então, a falar das regras para o pagamento desse benefício. É um recurso da União, né? A União que vai custear. A prestação é mensal, né? Esse benefício emergencial, ele vai ser devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão do contrato, observando-se o seguinte: o empregador que adotar a redução de jornada e salário ou a suspensão do contrato, ele tem o prazo de 10 dias, contados da data da celebração do acordo com o seu empregado, para comunicar ao Ministério da Economia. Então, as pessoas já estão questionando, como que vai ser essa comunicação? Não tem nada ainda. Ele ficou de editar, talvez, uma instrução normativa, uma portaria. Isso vai acontecer com os próximos dias. Hoje eu acessei até o Ministério da Economia, não saiu ainda, né? Então, as empresas podem já ir negociando com seus empregados, elaborando esses acordos, né, que tem que ser por escrito, e depois cuidar dessa formalidade, porque esses 10 dias são cruciais aí, tem que respeitar mesmo, porque tem consequências lá na frente. Só uma colocação, inclusive tem a ver com uma pergunta aqui, sobre a questão dos domésticos, né? A gente percebe que essa medida 936, ela mirou um alvo e atingiu vários, né? Vários, então, são não é qualquer só tipo empresas, de contrato, né, de trabalho. Inclusive o doméstico, né, o rural. O trabalhador que tenha carteira assinada. Em qualquer situação, ele vai ser, ele pode usufruir, o empregador, né, pode usufruir disso. Então, entidades associativas, a gente teve uma pergunta na semana passada de uma ONG que trata do cuidado aí de crianças em casos de exposição, que são crianças abandonadas, e eles queriam saber se poderiam fazer redução, né, da verba salarial. E a gente orientou no sentido de que sim. Falou, mas como é que eu calculo a questão do faturamento? Falou, essa questão você não tem, vai ter que aguardar a regulamentação aparecer, os formulários eletrônicos para serem preenchidos, e vai ter que preencher aquilo com o que você tem das suas informações. Se aquilo não caminhar, aí vai ter que buscar, né, o contato pessoal com o órgão, com a entidade governamental que está cuidando disso. Inclusive foi criado
um comitê nacional para fazer a análise dessas questões, há uma medida provisória prevendo isso, então a gente já tem um ambiente que já está caminhando assim de uma maneira mais ampla com relação a essas questões e pega todas as empresas. Tem uma pergunta só aqui de uma empresária, eu não entendi direito, ela estava me falando aqui na questão dela, que ela não conseguiu ainda fechar o faturamento do ano passado. Olha, a gente já está em abril, né? Então o faturamento do ano passado tem que ter sido fechado no dia 1º de janeiro. Hoje tudo é eletrônico, as notas são emitidas, então eu não sei por que essa dúvida dela, né? Na hora que eu tenho o término do exercício, eu já consigo somar todas as notas emitidas, os programas aí que a gente tem disponíveis, os RPs que a gente usa já permitem isso, e a gente já sabe quanto faturou para poder encaixar, se é até 4.800.000 ou não, ou mais que isso, né? Então, eu devolveria a questão para essa pessoa que está nos perguntando isso, se ela não conseguiu fechar, que ela tem que olhar isso com cuidado, porque no dia 1º de janeiro já devia estar tudo fechado e contado, né, o faturamento realizado. Se houve alguma dúvida quanto a isso, consultar o seu contador e verificar o porquê dessa desinformação, essa dificuldade. Agora, a medida ela se aplica a empresas que ela tem um tratamento diferente para empresas que têm um faturamento menor, né, de 4.800.000 reais para baixo, e dá um tratamento um pouco diferente para as empresas que tiveram faturamentos maiores no ano passado. Sim. A gente vai explicar isso aqui para vocês. Então, a primeira parcela, então, o empregador tem que avisar no prazo de 10 dias da data da celebração do acordo com o seu empregado. A primeira parcela desse benefício vai ser paga no prazo de 30 dias, contados da data da celebração, desde que a empresa tenha informado o Ministério da Economia nesse prazo de 10 dias. Esse benefício vai ser pago enquanto durar a redução, naquilo que vocês pactuarem, né? Nós vamos ver mais lá na frente quais são os prazos máximos aí para reduzir a jornada e o salário ou para suspender o contrato. Se você, aí a ANP, ela traz consequências para as empresas que não informem no prazo de 10 dias. Elas vão ter que pagar a remuneração integral, né, a remuneração do período anterior à redução. Essa é a penalidade, é como se não tivesse feito o acordo, né, isso porque não informou no prazo de 10 dias, né. E aí, no caso, se não informar no prazo de 10 dias, essa primeira parcela também, ela será paga no prazo de 30 dias, contado da data em que a informação tenha sido efetivamente prestada. Então, se você não obedece os 10 dias, o empregado pode ter um prejuízo, né, para o recebimento dessa primeira parcela, porque ele vai ser prolongado, né, vai demorar mais para ele receber isso. No caso, a operacionalização disso, né, a forma, nós já acabei de falar, né, que é a forma de transmissão das informações e a comunicação pelas empresas, vai ser, o Ministério da Economia vai publicar aí algum formulário, alguma coisa, né, para essa comunicação nesse prazo de 10 dias, e esse benefício é importante também destacar que ele não vai alterar em nada o valor do seguro-desemprego, porque vocês vão ver lá na frente que uma parte desse ganho desses empregados vai ser paga com o seguro-desemprego, com base no valor do seguro-desemprego, não que vai utilizar o seguro-desemprego, né? Por isso que aqui está dizendo, não vai. Então, se eu utilizo, por exemplo, eu suspendo o contrato de trabalho do meu empregado por 60 dias, que é o prazo máximo, eu respeito a estabilidade e dispenso ele vai ter direito a todas as verbas rescisórias, mais o seguro-desemprego. Porque a gente o pagamento não é do seguro-desemprego propriamente dito, mas só toma por base o valor das parcelas do seguro-desemprego. E tem que lembrar sempre que a medida de preservação do emprego. Isso, então, assim, quem se vincular à medida e depois mudar de ideia, perde os benefícios. É essa a ideia que está mapeando aí. Inclusive, depois, no final, a gente vai falar um pouquinho da 944, que é uma linha de crédito aberta, que quem utilizar não pode mandar embora os funcionários durante o período que ela prevê. E aí, agora a gente vem para o artigo que fala do valor desse benefício, né, que vai ser
pago pelo governo. Ele vai levar em conta, no caso da redução da jornada e de salário, vai levar em conta o percentual que você estabelecer. Então, se você utilizar 50%, uma pessoa que trabalha 8 horas, 44 semanais, vai passar a trabalhar 22, o salário vai ser reduzido em 50%. O benefício que esse empregado vai receber do governo vai ser 50% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito. Então, vamos pegar uma hipótese assim, de uma pessoa que vai receber o teto máximo, que teria direito, né, a receber 1.800, que é 1.800 e alguma coisa, o teto máximo do seguro-desemprego. Você reduz o salário dela para 50%, ela vai receber mais 50% de 1.800. Tá? Isso é no caso da redução de jornada e salário. Na hipótese da suspensão do contrato de trabalho, o valor será mensal. Aí nós temos as regras. Pode ser 100%, porque no caso de suspensão, a empresa não vai pagar nada, né? Ela pode até pagar uma ajuda compensatória, que a gente vai ver lá na frente também, tem um artigo específico para isso. Mas esse empregado que tiver o seu contrato suspenso, ele pode receber 100% do valor do seguro-desemprego a que ele teria direito, né? Ou então 70% no caso da empresa que fatura acima de 4.800.000. Nessas empresas, ela é obrigada a pagar 30% do salário do empregado. Só nessa situação. Empresa que faturou 4.799.000, não paga nada na suspensão, 100% do valor do seguro-desemprego. Acima de 4.800.000, o governo vai custear 70% do seguro-desemprego e a empresa 30%. Então é assim, a empresa pode reduzir, pode suspender. Nas empresas que faturam até 4,8 milhões, o seguro-desemprego vai ser bancado integralmente pelo governo, 100%, e quem teve faturamento superior a 4.800.000, 30%. A empresa banca 30% Isso. E o governo 70%. Então, todos terão benefício, não será somente quem tem faturamento até 4.800. Então, todas as empresas. As maiores vão dar a sua cota de responsabilidade, ali vai ser cobrado. Então, esses 30% é do seguro-desemprego, não é do salário. Seguro-desemprego. Não é do salário. Não, é seguro-desemprego. Então, é isso que é importante. 70% que ele teria direito. Isso. Então, aí tem que olhar a faixa, porque o trabalhador ele vai ter faixas. Tem conforme, 3 faixas, né? Se ele tiver preenchendo aqueles requisitos da lei do seguro-desemprego, então o governo paga o 100% ou ele paga 70%. E em nenhuma das hipóteses, né, na que o governo paga 70%, a empresa é obrigatório o cumprimento de 30%, mas em nenhuma dessas hipóteses a empresa é proibida ou impedida de contribuir com mais. Se a empresa quiser contribuir com mais, para complementar mais, para dar um poder de compra para o trabalhador, aí ela pode fazer isso. E esses pagamentos complementares não serão tributados de forma nenhuma. E eles, a ajuda compensatória, que a gente vai ver daqui a pouco. Inclusive, a medida provisória, ela prevê que pode, nas empresas optantes pelo lucro real, abaterem do resultado para efeito de tributação. Então, tudo isso é muito importante. Esse benefício, ele pode ser pago independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, o tempo de vínculo empregatício e o número de salários recebidos. Então, se eu estou com a minha carteira assinada no dia 20 de março, a MP foi do dia, essa MP que dia mesmo? A 936? Dia 20... 1º de abril, né? Então, se o meu contrato foi assinado, já tiver assinado, não importa a quantidade aí, o tempo, o período, ele vai se beneficiar disso. Isso que é interessante. A gente teve perguntas, por exemplo, relacionadas a contrato de experiência. Sim. Então, teve uma pergunta que você não estava no webinar do pessoal da TVI, que é assim, se já foi dado o aviso prévio,
depois de dado o aviso prévio, vira direito adquirido para o trabalhador. Ele tem que ser ouvido, não sei se você concorda com isso. Ele tem que ser ouvido para o empregador voltar atrás e mandar o emprego. Está na CLT isso. Porque ele pode ter um aviso prévio mais longo, dependendo do tipo, da quantidade de tempo que ele tem. Né? Mas no contrato de experiência, a situação é bem diferente, porque o empregador pode voltar atrás, né? Pode ter esse interesse, o empregado vai se manifestar, e quando ele suspende, aí eu tenho dúvida se o contrato continua a ser de experiência. Porque se ele suspender, ele está dando uma sinalização muito forte de que ele quer manter o contrato de trabalho. Eu acho que dá para ter essa interpretação, sim. Embora essa suspensão, ela não tem direitos e deveres ali, né, nessa suspensão. Sim. Não tem recolhimentos, né, não tem... Tanto que na suspensão, o empregado ele pode recolher como contribuinte facultativo. Então, aí, se a gente for pensar nessa questão de suspender os efeitos, ele permaneceria por experiência, né? Eu acho que depende se a experiência for de 90 dias, por exemplo. Tem convenções coletivas que são 60, então... Na suspensão, o máximo é 60 dias. Eu acho que tem que ver esses detalhes, porque pode ser que ele prorrogue por indeterminado mesmo. E aí sai da experiência. Sim. Mas olha só, que quem tiver, durante o período de suspensão, interesse em continuar recolhendo a Previdência, para que não sofra nenhum prejuízo aí com relação à sua aposentadoria, tem gente que está... Embora sejam só 2 meses. Está recolhendo aí no valor no teto, por exemplo. Então, nesse caso, a pessoa pode fazer o recolhimento como contribuinte individual para não sair prejudicado. Mas aí cada um vai avaliar, porque aí quem tem que pagar isso é o próprio, né, empregado, não é o empregador. Sim. E as situações em que esse benefício não será devido ao empregado que estiver ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão, né, de livre nomeação ou em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral da Previdência, né, ou regimes próprios. Aí aqui a gente teve até uma pergunta se quem é aposentado continua trabalhando tem direito a esse benefício. A MP, ela traz isso, que não vai receber o benefício quem estiver recebendo benefício do INSS. Então aqui a gente tem auxílio doença, a gente tem licença gestante, aposentadoria, né? Eu acho que se a gente for interpretar ao pé da letra, quem é aposentado e continua trabalhando não teria esse direito, né? Você suspende o contrato de trabalho dele e ele fica sem ganho nenhum, nesse caso. Só a aposentadoria. Mas ele tem a aposentadoria, essa é a ideia, né? Sim. Se estiver recebendo também o seguro-desemprego, não pode se beneficiar dessa medida. Eu até achei, assim, meio estranho isso, porque quem está recebendo o seguro não está com a carteira anotada mais, né? Então, não sei por que a MP colocou aqui. Tem umas coisas que não tem explicação. Não tem explicação. A gente vai ver as faixas salariais aí que trabalha com acordo individual ou coletivo, a gente é muito casuística a fixação, os números que foram colocados. Queria só fazer uma complementação dessas lacunas que existem nas medidas provisórias, né? Que o que a gente tem verificado é uma atuação bem decisiva e substancial do Ministério da Economia. E ele que está disparando, né, todas essas iniciativas, e a gente, particularmente, eu tenho uma sensação de que ele está um pouco sozinho em alguns aspectos. Então, assim, o Ministério da Justiça, que poderia agregar muito e substancialmente nessas regras jurídicas, né, garantindo maior segurança jurídica para nós, ele está um pouco distante. Ele não está fazendo ali a função substancial dele, que seria justamente olhar os detalhes dessas relações jurídicas para poder costurar bem essas medidas provisórias e pensar nessas possibilidades, né, como a Mauricélia colocou, da aposentadoria ou não, né? E tem isso, queria só fazer esse complemento. É muito importante o que a Letícia está colocando, que a gente vê essa situação assim, muito clara na medida provisória que prorrogou os mandatos eletivos, né, Letícia, das empresas, das sociedades por ações, das limitadas, que elegem, né, quando o contrato prevê a eleição de seus dirigentes.
e não traz nada, absolutamente nada em relação a condomínios, em relação às associações e entidades de classe. Por quê? Porque a visão do Ministério da Economia é a empresa, é a atividade econômica funcionando. E se o Ministério da Justiça estivesse ali atuante, né, como ele deveria estar desde o começo, e a gente percebe um vazio aí, ele teria complementado essas regras para poder prever essas entidades da sociedade civil. Porque como é que ficam as assinaturas desses documentos, a representatividade, movimentação de uma conta bancária de um clube, uma associação, se não foi possível fazer uma assembleia de eleição de um dirigente? Porque não há medida provisória prevendo isso, o banco simplesmente pode parar e falar, olha, não autorizo mais você a movimentar a conta. Então, é perfeitamente pertinente aí o comentário da doutora Letícia. Bom, então nós vamos passar agora para a redução proporcional da jornada da jornada de trabalho e do salário. Nesse caso, o empregador pode fazer o acordo com o empregado. Uma pergunta que tem aqui é sobre o contrato de estágio. Ele pode ser suspenso também? Não, estágio não é emprego, né? Não é emprego. E o aprendiz? O aprendiz pode, está na MP. Pode estar na MP. Apesar de a gente não saber como é que viabilizaria isso, mas porque ele fica muito na escola, né? Ele tem as aulas dele. Eu não sei se você... Mas a medida traz um artigo expresso de que a aprendizagem pode. Pode. E uma coisa também, eu não sei se você já falou isso, parece que eu não percebi. A suspensão pode dar por 60 dias. Sim. Por 2 períodos até, de 30 mais 30. Então, quem for fazer a suspensão, dentro do seu poder aí de direção do negócio, pode suspender por 30 dias, depois suspender por mais 30. E a gente vai ver também que a redução é 90 dias. Por até 90 dias. E essas medidas podem ser combinadas. Podem, não tem problema nenhum. Eu posso suspender por 30, reduzir por 30, depois suspender por mais. Eu tenho que respeitar o prazo máximo de 90 dias. De 90 dias. Mas eu posso fazer as duas situações com o mesmo empregado. E aí tem uma coisa que a gente está olhando assim, né? O que é mais seguro? Se a gente pegar a fala da doutora Letícia lá no comecinho, isso aqui é uma medida provisória, ela pode não passar no Congresso ou pode passar com mudanças, e aí cria uma confusão geral. Eu estou aqui como empregador, como é que eu faço para ter mais segurança na minha conduta? Como é que eu tomaria as decisões? Lembram que a gente conversou um pouquinho sobre a MP 927, da concessão das férias? Então, a gente começaria por ali. Por quê? Porque as férias consistem em direitos adquiridos pelos empregados. Então, se ele já tem isso no patrimônio deles, o empregador vem e determina. Você já está de férias a partir do período tal, e vai ter essa discussão se paga, né, se é válido o pagamento posterior, no 5º dia útil após o gozo, que eu acho que isso, se houver discussão, vai ser muito pontual. Mas no caso da suspensão, não te cortando, mas no caso da suspensão, a empresa não desembolsa nada. Não desembolsa nada. Só se ela tiver 4 milhões e 800 acima, né? Acima. Então, assim, num contexto de maior... de um conservadorismo maior, precaução maior, usa as férias primeiro. Isso. Né? Agora, se a pessoa fala, não, eu tenho que preservar o caixa a todo custo, ela tem que fazer alguma medida combinada para reduzir o salário, jornada, ou suspender os contratos. Então, eu aplicaria a medida provisória 936 depois de uma análise se o cenário meu não é propício à aplicação das medidas das férias, inclusive da antecipação de período aquisitivo. Se o empregado concordar com isso, eu traria isso para o momento presente. Sim, com certeza. Então, assim, eu tentaria... Depende da análise aí da empresa mesmo, caso, né? Assim, individual. E isso a gente pode, inclusive, depois, se tiver alguém que tem interesse em fazer esse tipo de análise específica do seu caso, entre em contato que a gente pode gerar essas informações para que vocês tenham decisões assim, bem assertivas, bem fundamentadas, bem responsáveis. Bom, então no caso da redução proporcional de jornada e de salário, o prazo são 90 dias. É obrigatório a observação e o respeito, né, do salário hora, né? Então você tem um empregado, você vai dividir lá utilizar o divisor lá, 8 horas 220, 6 horas 180, você vai ter que preservar aquele salário hora, você vai ter que fazer um acordo individual escrito, né? Mas lá na frente a gente vai ver se pode ser coletivo, se precisa ser coletivo, com participação do sindicato, se pode ser individual.
É necessário, então, que seja por escrito, né? É importante salientar isso, porque diferente do teletrabalho, que a 927 prevê, lá no artigo fala que nem precisa registrar isso em acordo, né? Por outro lado, é importante para você definir quem que vai custear as despesas da pessoa em casa, né? Se você vai fornecer os equipamentos, mas só fazendo um parêntese. Mas você tem que, nesse caso aqui da redução, você vai avisar o empregado com 2 dias de antecedência, né? 2 dias corridos, né? E os percentuais de redução, eles são taxativos aqui nessa MP, 25%, 50% ou 70%. Você vai poder pactuar percentuais diferentes? Sim, mas só com acordo coletivo. Isso. A gente vai ver mais lá na frente. Uma pergunta aqui, pessoal, que eu acho que talvez vocês já estejam até pensando nela, que eu recebi de várias pessoas essa pergunta. Quem não tem controle de jornada pode sofrer redução de salário e de jornada? Como ela só fala, como a gente fala, redução de jornada de trabalho pressupõe que a pessoa tem controle de jornada. Então, na minha opinião, a primeira visão que eu vi, até tem um grupo nosso aqui de advogado trabalhista, a gente discutiu muito isso, e tem advogados defendendo que é possível. Porque são aquelas pessoas que exercem cargo de confiança, né, gerentes, chefes, ou pessoas que trabalham externamente. Se essas pessoas, na minha opinião, eu acho que fica meio incoerente você reduzir a jornada, sendo que ela não tem uma jornada controlada. Mesmo que, por exemplo, um gerente, ele tem um salário fixo, né? Pode ter um fixo mais os 40% lá de gratificação de função, você pode, mas ele não tem controle de jornada. Eu acho que fica meio incoerente você fazer essa redução com ele. Eu acho que talvez no caso dele seria mais um teletrabalho, né? Talvez. Eu ainda não consegui vislumbrar essa possibilidade para quem não tem controle sofrer essa redução. Tem alguma pergunta? Eu acho que tem muitas aqui, a gente não está conseguindo acompanhar a quantidade. Vai lendo e vai me falando. Por exemplo, um funcionário, eles estão perguntando muito aqui se tem direito, por exemplo, a vale-refeição quem tiver com o contrato suspenso ou se tiver em home office. Na suspensão do contrato, todos os benefícios precisam ser mantidos. A gente vai ver a suspensão logo em seguida. Tem uma pergunta aqui também que eu acho que é muito importante, fala assim, se reduzirmos para 50% o período de trabalho e salários agora em home office e depois voltarmos para a empresa, como fica, por exemplo, o vale-refeição? Eu tenho uma observação muito importante para fazer nessa questão de home office, né? Se eu suspender o contrato e a pessoa fica trabalhando em regime de home office, eu não suspendi nada. Vai descaracterizar. Descaracteriza. Se eu reduzir a jornada e a pessoa ficar em casa exercendo home office, eu não reduzi nada. Então, tome cuidado com isso. A utilização nessa hora do home office é para quem vai estar em atividade. Não vai ser possível a redução e nem a suspensão do contrato. A redução no home office é possível, desde que haja controle. Sim, né? Desde que haja controle, que eu falei lá no começo. Exatamente. Se não houver controle, não tem como reduzir o que não é controlado. Não tem, né? Então, cuidado com essas alternativas, que aí já começa o jeitinho brasileiro, né, de fazer alguma coisa errada, né? Sim. Então, aí essa questão dos cargos de confiança, serviço externo, eu acredito assim, por enquanto eu ainda estou com essa opinião de que fica meio incoerente você fazer isso, tá? E o prazo para restabelecimento, o empregado voltar para a jornada, ter o salário normal, são 2 dias corridos, o mesmo prazo que você tem para avisá-lo de que a situação dele foi alterada, você vai ter para voltá-lo na situação. Esses 2 dias são contados da cessação do estado de calamidade ou da data que você estabeleceu no acordo, porque você não precisa suspender por 90, você suspende por 30, antes de 30, 2 dias antes, você fala que ele vai voltar.
ou você vai prorrogar essa suspensão, não tem problema nenhum. São casos que a gente tem já de exemplos que a gente acompanhou aqui de perto, de empresas, por exemplo, indústrias que estão com falta de matéria-prima. Acho que a Letícia tem esse exemplo, né, Letícia? Uma indústria que está faltando matéria-prima que atingiu uma empresa que a gente atende, que é uma transportadora. Conta aí como é que foi. Esse caso aconteceu o seguinte: nosso cliente transporta, né, esses equipamentos, esses eletrodomésticos na realidade, e tem uma carga acentuada e contínua, frequente durante todo o ano, com os picos do Dia das Mães, que é um pouco mais forte, né, pelos presentes que a gente oferece, e Natal também. Só que ele teve que, acho que a partir de quinta-feira passada, encerrar provisoriamente as atividades de transporte, porque essa empresa de eletrodomésticos está sem algumas peças para a montagem desses bens, né? Que a origem é chinesa. A China, ela está saiu mais rápido do que a gente, porque ingressou num estado de isolamento e quarentena de uma forma mais prévia também. E, enfim, é isso. Deixa eu colocar aqui, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é muito pertinente, e eu preciso fazer um comentário para ela, para a gente desmistificar um ponto aqui que eu acho que está sendo confundidas as medidas do home office com suspensão do trabalho. Uma pessoa que está dizendo assim que se está todo mundo em casa, está todo mundo com possibilidade de trabalhar em home office, como é que faz para suspender o contrato? Então vamos por parte, né? As atividades tidas como essenciais, elas continuam trabalhando, elas continuam sendo exercidas. E as atividades não essenciais pararam. Quais são as atividades não essenciais que a gente pode dar de exemplos para vocês? Atividades relacionadas às lojas em shopping centers. Está tudo parado. Então não tem como eu falar em home office numa situação dessa. Suspender, não ser área administrativa. Se eu tiver área administrativa, sim. Mas não tem como eu pegar o cozinheiro, o atendente, o vendedor e colocar em home office. Isso não é possível. Então, as pessoas que estão trabalhando em home office são pessoas que a gente está vendo como pessoas privilegiadas. Elas não serão atingidas pela suspensão do contrato de trabalho ou pela redução dos salários. Elas podem até ter alguma redução, como a Marcela falou. Quando são controladas. Quando são controladas, quando não há necessidade de trabalho o dia todo, ou das 8 horas, por exemplo. Mas quem está sendo atingido por essas medidas são as pessoas que tiveram as atividades paralisadas. Então, comércio de rua, comércio em lojas de shopping centers, restaurantes que não fazem serviços de entrega, que só tem atendimento presencial. Então, todas essas atividades, salões de beleza, estão atingidos por isso. Agora, se a gente pegar outras atividades que estão funcionando, que fazem parte da economia hoje, que não pode parar, pegar, por exemplo, oficinas mecânicas, a manutenção, lojas de autopeças, desde que não haja atendimento ao público. Se a gente pegar, por exemplo, empresas de manutenção de equipamentos, de ar-condicionado, de impressoras, desde que elas não façam atendimento ao público. Então, tem todo esse cenário que a gente tem que interpretar. Então, nós não podemos pensar que, mas a pessoa está lá fazendo home office. Inclusive, se você suspender o contrato para ter esse auxílio do governo, que o governo vai pagar o salário, e você continuar trabalhando em home office, isso vai ser descaracterizado e você pode ser multado por isso, né? Tem as penalidades que a própria MP traz. Tem uma pergunta aqui do Luciano, ele fala que ele é uma software house, os funcionários podem até fazer home office, mas ele está parado porque o cliente dele parou. Então, assim, aí dá para suspender você consegue suspender o seu contrato ou reduzir a jornada, manter uma atividade essencial de atendimento daqueles que ainda estão trabalhando e reduzir, pode né, reduzir ou suspender, 25, não há problema. Até 70% ele pode reduzir. Então você é um ponto fora da curva, porque normalmente as empresas, as software houses, elas estão todas aí trabalhando, mudando às vezes até o foco, clientela. A gente está vendo muita gente oferecendo serviço de TI hoje para manutenção, para advocacia, por exemplo, que não parou, né? Mas aí você consegue, Luciano, suspender os contratos, porque você não tem como prestar atendimento. E você pode manter, então, só um atendimento emergencial, um serviço necessário. Tá? Há uma pergunta também aqui que eu tinha visto de uma pessoa que fala em reduzir 50%. Deixa eu ver se eu pego ela novamente, que aqui muda. Tem uma empresa de eventos
os funcionários de montagem estão em casa por prazo indeterminado, porque não há previsão de volta. O administrativo está em home office, mas com um horário reduzido. Posso tratar os funcionários de forma diferente? Pode, Sim. sem problema. Perfeitamente, Camila. Não tem problema. Perfeitamente. Inclusive, você pode, na empresa, determinado departamento você pode reduzir em 25%, outro departamento você reduz em 50%. Outro pode continuar trabalhando normalmente. Não tem restrição quanto a isso. Aqui tem uma pergunta, sim. Somos uma empresa na área de eventos, né? Então, essa pergunta. Uma outra aqui, mesmo caso nosso, somos uma agência de turismo, não temos venda, mas temos que dar suporte, ou seja, não temos renda, não podemos suspender os contratos, temos que reduzir ainda aqui em home office. As agências de turismo, elas estão num patamar, numa experiência muito dramática, porque elas têm que dar o suporte para os clientes que estão viajando, ou aqueles que compraram pacotes, que não sabem o que fazer, se cancela, se não conseguem. Então, elas têm uma demanda de trabalho gigantesca e não tem a contrapartida, não tem o recebimento. Isso aí, infelizmente, é uma situação emergencial, que eu acho que você pode, no caso, pegar os benefícios da MP 944, que ajuda o empresariado a efetuar o pagamento da folha desses 2 meses de uma forma subsidiada. São 2 salários mínimos por empregado, vai ser juros de 3,75% ao ano, é Selic, ao ano, 3,75% ao ano. O governo vai bancar 85% desse financiamento e os bancos particulares que aderirem 15%, tá? Só que durante o período não pode haver demissões. Se houver demissões, nesse período de 60 dias, acarreta o vencimento antecipado do contrato de financiamento. Então, tem que, na hora que o empregador, o empreendedor vem e utiliza essas linhas de crédito, ele vai ter que assumir o compromisso de manter esses empregos. Se ele mudar de ideia ou se ele não precisar mais, ele vai ter que fazer o pagamento, ele tem um vencimento antecipado do contrato. Então, veja, são contratos de 36 meses, um financiamento da folha de 2 meses por 36 meses de prazo, Selic com 6 meses de carência. Então, na atividade das agências de turismo, acho que é um ponto para se refletir, porque vai precisar dessas pessoas trabalhando, operantes, sem ter a renda. E no caso das agências... Só um instante, só para a gente conduzir, estamos perto do meio-dia, e a nossa intenção era que tivéssemos 1h30 de debate, né? E aí estou vendo várias perguntas ainda, Sim. Algumas não respondidas, e isso é muito bacana, porque é sinal que o pessoal está interagindo, eu acho que está legal. Vamos determinar um horário para a gente encerrar 12h15, porque aí direciona vocês na condução, inclusive. Vamos fazer assim, então, acho muito importante, Marcelo, porque essa dinâmica, ela interrompe, ela demora mais por conta das questões. Então, a gente vai focar na apresentação, que talvez responda várias perguntas, e sobrar um tempinho a gente também encaminha. E se também depois for o caso, o contato, depois, posterior, a gente pode fazer e responder o que for possível. Acho que é válido. Esse é o objetivo. O que nós vamos fazer, tá, pessoal? Para todos que estão nos ouvindo e assistindo, as perguntas não respondidas todas as perguntas, aliás, serão direcionadas ao Dr. Hernandes e sua equipe para que possam ser respondidas até de forma individual, ok? Acho que é interessante fazer esse papel e fica o nosso trabalho aí de fazer essa comunicação entre os nossos clientes, os interessados e o escritório, para que vocês possam tirar essas eventuais dúvidas. Lembrando que é muito importante vocês focarem nas dúvidas apresentadas, né? Porque aí depois, se precisar de uma consulta mais extensa, conversa com vocês, mas para que a gente tenha um direcionamento aí de término da nossa live, ok? Vamos lá então, Marcelo. Então, você já falou do restabelecimento da situação. Não, eu estava falando da suspensão temporária, né? Que eu ia começar a falar sobre a suspensão, que pode ser no máximo em 60 dias, fracionado em até 2 períodos, né? 30-30. Tem também que ser acordo por escrito, avisar com 2 dias de antecedência o empregado, né? Durante esse período de suspensão, o empregado vai ter direito a todos os benefícios concedidos, né, que provenientes aí de convenção coletiva ou mera liberalidade, né, que às vezes o próprio empregador que ele mesmo que dá o benefício sem qualquer obrigação de convenção coletiva, esses benefícios têm que ser mantidos.
E no caso da suspensão, como nós já dissemos, o empregado tem o direito de contribuir para a Previdência como contribuinte segurado facultativo. Tá? O restabelecimento da situação, no caso da suspensão, é o mesmo para redução da jornada, que é 2 dias corridos, contados do encerramento do estado de calamidade, ou da data do encerramento daquele acordo, que às vezes você não faz por 60 dias, então você tem que avisar 2 dias antes que vai ser restabelecida, né, a situação. A descaracterização da suspensão temporária do contrato, o empregador, que é o que nós já falamos aqui várias vezes, se ele suspende o contrato, mas ele faz home office, e isso ficar comprovado, a penalidade é pagamento imediato da remuneração e de todos os encargos, né, referentes àquele período, porque o empregador não vai estar suspenso o contrato, ele não tem que recolher nenhum encargo. As penalidades previstas na legislação, né, e as sanções, eventuais sanções previstas em acordo coletivo. Isso aqui dos 4.800 nós já falamos. Agora, da ajuda compensatória. Vejam que essa medida ela joga, né? Porque a gente está querendo falar da continuidade. Eu acho até que eu vou fazer isso, porque tem muitas pessoas querendo saber como é que funciona, se é acordo individual ou coletivo. Esse é um ponto muito então, importante. Como a gente está com um tempo meio curto, né? Vamos falar sobre isso. Então, o que a medida traz? Que, para você fazer acordo individual, seria nos casos de quem ganha até 3 salários mínimos, que dá R$ 3.135, né? Ou para quem ganha acima de 2 tetos da Previdência, que daria R$ 12.200 mais ou menos hoje. Então, para quem ganha acima de 2 tetos da Previdência e possui diploma de nível superior. Então, tem que ter essas 2 condições, né? Não é uma e outra, não. Ele usa o E mesmo. Então, nível superior que ganha acima de 2 tetos da Previdência e até 3.155 você pode fazer o acordo escrito, individual, sem a necessidade do sindicato, que fica mais fácil. Para quem ganha acima de 3 salários mínimos até os 12.000, tem que ter acordo coletivo com o sindicato. Aí a MP já exige isso. A única exceção é para redução de jornada com 25% só. Aí não importa a faixa salarial, pode fazer por acordo individual. Então, 3.135, são 3 salários. 3 salários. Isso. Então, acordo individual, quem ganha salário igual ou inferior a 3.135, pode ser feito acordo individual sem intervenção do sindicato. Quem ganha acima de 3.135 precisa do acordo coletivo, da presença do sindicato. Quem ganha acima de 3.135, que pode até 12.000. Até 12.000. Qualquer salário, tendo diploma, e ganhando acima de R$ 12.202, que é o teto da Previdência, aí pode também ficar fora dessa regra e não precisar do sindicato. Acima de 12.000 não precisa do sindicato. Desde que tenha também cumulativamente o diploma. Se a pessoa apenas ganhar acima do teto de 12.202 e não tiver o diploma, vai precisar do sindicato. Pelo menos o que a medida coloca. É uma casuística aí que a medida coloca. E até se a gente olhar do ponto de vista de direito do trabalho coletivo, é um contrassenso, porque os salários menores são os que precisavam de maior interferência sindical. Sim. Né? Então, aqui está se colocando quem ganha até 3 salários não precisa do sindicato. É até curioso, isso seria o contrário. Mas ela está prevendo assim, então é a norma que está valendo, até ela ser tirada do sistema. Porque ele seria talvez mais hipossuficiente, né? Mas ele não exige. E aí deu uma margem de atuação maior sem a presença do sindicato. Sem a presença do sindicato. Eu já vi perguntas aqui assim, mas se eu tiver as 2 faixas, ou as 3 faixas, né? Eu tenho a faixa abaixo de 335, tem acima, e tenho também empregados que ganham o teto da Previdência, o dobro do teto, mais o diploma. Olha, eu posso fazer acordos individuais com aqueles que eu posso fazer acordos individuais,
Tá, respeito o teto, respeito o teto e os demais fazer isso, coletivo. E faço os demais coletivos. Ou então eu posso fazer um coletivo só, Pegando empresa toda, todo né? mundo. Já que você vai... E só para adiantar as formalidades relativas a acordo coletivo, né? Que tem que ter assembleia, respeitar os prazos. Os prazos foram reduzidos pela metade e também as assembleias podem ser virtuais para poder facilitar e agilizar esse processo de acordo. Isso, tá? Inclusive, está gerando um movimento nas empresas de TI para que possam prever, a gente vai conversar com ela hoje à tarde, que ela está preparando uma ferramenta justamente para marcar presença, permitir votação, interação nessas assembleias, porque o que é permitido inclusive pela MP que veicula isso, não é que a assembleia seja virtual, não é isso. A assembleia vai ser real, presencial. O voto é à distância, a participação é à distância. Então, vai precisar das ferramentas eletrônicas para isso. Sobre esse ponto específico, Hernandes, a gente tem essa lacuna, né, nessa medida provisória, justamente aí pela ausência do Ministério da Justiça. O DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas, ele pode expedir normas jurídicas também, visando complementar ou operacionalizar essas questões. Inclusive, estava até ontem uma consulta pública justamente para contribuição, né, de toda a sociedade, especialmente jurídica, no sentido de como que vai ser a implementação dessa medida provisória, se realmente vai ser só a votação à distância ou se a Assembleia poderia ser também inteiramente virtual. A gente não sabe exatamente como vai ser, quando vai ser a aprovação dessa instrução normativa, mas provavelmente em breve ela sai, prevendo a possibilidade também de os conclaves, né, as reuniões, as assembleias, serem virtuais também. Virtuais. Isso vai ser uma novidade, né? A gente percebe que no Senado, a sessão que aprovou o Decreto Legislativo 6, que foi presidida aquela sessão pelo senador Antônio Anastasia, houve a sessão, o senador estava numa sala lá no Senado, né, isolado, e ele conversava com todos os senadores e colheu o voto de cada um. Teve até situações de senadores que se manifestaram lá com o microfone aberto, foi bem curioso, até que ficou motivo de chacota, mas a sessão do Senado ela foi presencial. E talvez isso possa ser mudado, como a Letícia está colocando. Bom, então pode continuar aqui? Por favor. Então, nós falamos aí de acordo individual, acordo coletivo, só para complementar, no caso do acordo coletivo, os percentuais a serem fixados de redução de jornada podem ser diferentes, de 25, 50 e 70. Isso. Se for, você faz um acordo com o sindicato, eu quero fixar 35%, não está previsto na MP, mas para acordo coletivo isso está livre. A única exceção, a única observação é que se você fizer um acordo com o sindicato abaixo de 25%, não vai ter o pagamento do benefício aí emergencial, não vai ter o subsídio pelo governo. É só esse o ponto. Então, na hora de fazer os acordos coletivos, com certeza o sindicato vai observar isso. Ele não vai fazer menos de 25, né? Porque senão o empregado acaba não recebendo. Então, é só essa a observação em relação ao acordo coletivo. Nos casos de suspensão, redução do contrato, suspensão do contrato de trabalho, redução de salário e jornada, nós temos também a questão da estabilidade, tá? A MP, ela garante uma estabilidade às pessoas que firmarem esse tipo de acordo, aos empregados. Essa estabilidade ela é pelo mesmo prazo que você pactuou a mudança. Então, supondo que você suspenda o contrato por 60 dias, empregado, após o término dessa suspensão, ele vai ter mais 60 dias. Ou seja, ele acaba sendo mantido no emprego por 120 dias, tá? Então, é o mesmo prazo que se você faz a redução da jornada e do salário por 90 dias, ele vai ter mais 90 dias de estabilidade após o término desses 90 dias. E quais são as penalidades, né, para você, se você não respeitar isso? Você vai ter que pagar, tem 3 hipóteses. Você pode, se você despedir sem justa causa durante esses 60 dias ou 90 dias,
você pode ser obrigado a pagar uma indenização de 50% do salário dele, 75% e 100%. Isso depende da faixa salarial, porque eu não vou entrar nesse mérito, porque vai demorar um pouco, mas é uma continha que você tem que fazer, que está lá no artigo... Deixa eu ver qual que é da MP aqui. A redução da jornada, aliás, o que fala da estabilidade. São três tipos de indenização. Aí você vai pegar mais 50%, um exemplo, 50% do salário, aqui o empregado teria direito no período da garantia provisória de emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Então, por isso que eu estou falando, são 3, 50%, 75% e 100%. Você vai ter que indenizar o empregado se dispensar sem justa causa durante esse período. Essa situação não se aplica ao empregado que pede demissão ou que é dispensado por justa causa, né? Óbvio, não vai ter indenização aí. E aí me fizeram uma pergunta, e na rescisão por acordo? Se eu combino com o meu empregado que ele vai reduzir a jornada de trabalho e o salário por 60 dias. No 30º dia eu resolvi, não tenho como manter, vou mandar embora. Você tem que pagar essa indenização? A medida provisória não fala nada disso, mas eu entendo que sim. Entendo que na rescisão por acordo... Por acordo ela não está prevista o benefício, né? Benefício. Aí, não tendo a previsão, não tem como aplicar, né? Sim. Outra coisa que é importante a gente falar aqui... tá faltando uma coisa importantíssima, que é a ajuda compensatória, né? Mensal, que poderá ser paga pelo empregador. Ela pode ser acumulada com esse benefício que o governo vai pagar com base no valor do seguro-desemprego, né? Ela tem que ter valor definido no acordo que for pactuado com o empregado de forma individual ou coletiva, né? Depende aí das faixas, né? Salarial. Ela tem natureza indenizatória, não integra a base de cálculo de imposto de renda, não é base de cálculo para INSS, fundo de garantia, qualquer outro tributo incidente sobre a folha de salário. Fundo de garantia, ela poderá, o Hernandes já tinha falado até, que ela poderá ser excluída do lucro líquido para fim de determinação do imposto. Ajuda compensatória. Sim, da contribuição social, né? Uhum. Ela também pode ser excluída da base de cálculo. E quando que essa ajuda compensatória pode ser paga? A gente vê, em primeiro lugar, naquela hipótese da suspensão do contrato de trabalho, no caso da suspensão do contrato de trabalho, todo o valor vai ser custeado pelo governo, né? Com base lá nos valores do seguro-desemprego. Nesse caso, o empregador, ele pode, por livre e espontânea vontade, falar, mas o seguro-desemprego ele está na faixa de 1.200, meu empregado não consegue se manter com isso, eu vou dar uma ajuda de mais R$500, por exemplo. Né? Ele vai lançar lá na folha dele, não vai ter incidência de nada, não tem natureza indenizatória, né? E é uma forma de contribuir com o empregado sem ter os encargos. Então, a ajuda compensatória, em síntese, é isso. Vamos ver o que tem mais aqui de importante para citar para vocês, que a gente deu uma corridinha aqui por causa do tempo, né? Já falei dos meios eletrônicos, no caso dos acordos coletivos que podem ser usados. Contrato de trabalho intermitente. Para quem tem contrato de trabalho intermitente formalizado até a data da publicação dessa MP, 1º de abril, ele vai ter um benefício emergencial mensal no valor de R$600 pelo período de 3 meses. Então, nesse caso aqui, não tem, é uma ajuda, é um valor único, né? Não tem regra de 25, 30, nada. Vai ser tratado como trabalhador informal, né? Sim, e ele vai ser pago em até 30 dias.
Quem tem mais de um contrato de trabalho, caso de mais de um contrato de trabalho, não gerará direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal. Mas quem tem 2 contratos de trabalho pode se beneficiar. Isso aqui é um benefício emergencial futuro, pelo que eu entendi desse artigo. O que mais? Tem algumas perguntas aqui que são bem pertinentes, que a gente já pode começar Pode a responder falar, então, algumas. que eu acho que aqui, eu acho que o básico mesmo, acho que foi falado aqui. Uma pergunta da Ana Paula: como eu faço para o recolhimento do INSS se eu reduzir, por exemplo, 50% da jornada? Se você reduzir a jornada, você vai reduzir o salário. A base de cálculo do INSS vai diminuir também. Vai ser então, 50%, vai ser sua folha de salário. Sua folha vai diminuir, então não há problema, reduz tudo. Tem uma pergunta também da Andréia Lilian, querendo saber se tem algum estímulo aqui para demissão, no caso aí para redução da multa de 40%. Não tem, a gente não viu isso até agora. E as medidas todas, Andréia, é no sentido de manutenção do emprego. Então, se você quiser ter uma atitude um pouco diferente aí de demitir, você pode manter esses empregos, fazer a suspensão dos contratos, transferir para o governo esses encargos, e depois você demite. É uma solução que pode até ter um benefício aí social maior do que uma demissão agora, né? Isso, uma demissão agora, quem estiver encerrando a atividade, nós tivemos um caso de um restaurante, olha que tragédia. Ele foi inaugurado num shopping e ele estava fazendo 60 dias funcionando, com os contratos vencendo agora, na semana que a gente está, os contratos de experiência todos, e ele estava fazendo o maior sucesso. E o shopping fechou. Então, ele veio conversar com a gente orientou ele no sentido dele tentar, de alguma maneira, suspender esses contratos durante esses períodos. Todo o contrato de experiência, a gente teve toda essa discussão para ver se depois ele retoma as atividades, porque ele já está com a equipe montada, né? Então, o shopping abrindo, ele volta a operar. A gente não sabe se ele vai ter clientes em quantidade como ele vinha tendo, mas ele vai passar por essa dificuldade de montar uma equipe nova. Então, tem que ponderar isso, né? Aqui, o Luciano, ele insiste um pouco na pergunta se tem funcionário que tiver suspenso, tiver... Olá, pessoal. Parece que perdemos a conexão com o Hernandes. Para mim também não estou ouvindo aqui ele, viu, Marcelo? Vamos lá, vamos esperar ele retomar. Acho que está voltando. Aproveitar só essa intermitência que teve, eu vi uma mensagem do João Geraldo sobre a questão do STF, né, da ação do Partido Solidariedade. A liminar que foi indeferida pelo STF, ela foi, inclusive, nessa ação que foi ajuizada pelo Partido da Solidariedade. Ótimo. Vamos tentar um contato com eles. Eu estou escutando eles lá no fundo. Eu mandei um WhatsApp aqui, vamos ver se dá certo. Ô, Letícia, você sabe nos dizer se essa ajuda intermitente é o famoso Corona Voucher, não? Eu acredito que sim. Acho que só a gente precisaria de uma resposta mais concreta da Mauricélia, que ela é especialista na área trabalhista. Perfeito. E ela vai poder auxiliar a gente com maior propriedade do que eu, com certeza.
Mandei um WhatsApp, mas eles não responderam aqui ainda. Então, vamos fazer o seguinte. A gente está bem perto do encerramento, né? Eu já vou adiantar algumas coisas. Um dos trabalhos da Village é justamente esse, né? Conforme eu falei na minha fala inicial, que é levar o conhecimento, propagar o conhecimento e aí dividir esse conhecimento com os nossos clientes. Acho que eles estão retomando o sinal aqui. Perfeito. Sejam bem-vindos de volta, Hernandes. E o grande objetivo é fazer com que a Village seja essa ponte, né, entre um expert que nós temos na nossa base, que é um parceiro, que é um cliente, e, por outro lado, não só fornecer propriedade intelectual, marcas, patentes, direitos autorais, que é a nossa expertise, mas também entregar para o cliente aquilo que ele não espera de nós. O cliente Village, o parceiro da Village, tem a Village não só como uma prestadora de serviço, mas como um parceiro de negócio. Esse é o nosso grande objetivo. E nesse momento, nós estendemos as mãos aos nossos clientes de maneira que eles possam não só atravessar esse momento, mas saírem desse momento mais forte, né? Nós vamos ter outras lives parecidas com essa, nós vamos falar sobre como organizar a vida financeira das empresas, né, o que pode ser feito, quais os caminhos que a gente pode adotar. Vai acontecer no dia 8/4, para todos os participantes dessa live, o Otávio, que nos ouve, vai mandar um convite a vocês. Hoje eu vou estar fazendo uma live falando sobre propriedade intelectual também, às 17h30. Então, eu quero que vocês, clientes, parceiros, se tiverem dúvidas, se tiverem alguma sugestão de conteúdo, fiquem à vontade, use os nossos canais, acessem o site da Village, os telefones, os diretores regionais de cada uma dessas regionais que foram convidadas também estão aptos a atendê-los. Muito obrigado, eu vou deixar para o Hernandes as considerações finais. Todas as perguntas que estão serão de alguma forma respondidas, tá? Para que vocês possam aí seguir adiante, e eu tenho certeza absoluta que se não nos faltar, principalmente, o contágio com o positivo, né? Ou seja, que a gente tenha que tenhamos esse princípio de ajudar, né? Eu tenho certeza que todos nós sairemos melhores, mais esclarecidos, e com várias ferramentas para otimizar o nosso negócio. Nós não imaginamos que teríamos que fazer uma adaptação tão brusca na nossa vida, mas eu tenho certeza que talvez essa adaptação vai fazer uma redução de custo de alguns processos, vai trazer uma interação com clientes talvez que a gente não tinha contato, vamos encontrar novas formas de prospectar clientes. Esse é o que eu procuro fazer desse limão todo, uma grande limonada, e que a gente aproveite bastante, tá bom? Sejam bem-vindos à Village sempre, foi um prazer tê-los aqui. Hernandes, é com você para encerrar. Lamentamos aí que você tenha caído um pouquinho, se quiser retomar um pouco desse assunto e fazer o fechamento, por favor. Então, a gente acabou tendo uma queda aqui da internet, por conta desses dias a gente está com esse problema também, né? Eu acho que todo mundo está sofrendo com isso, que a internet está ficando mais lenta, ela dá uns delays assim, gigantescos, e depois a gente volta no outro ponto, né? As perguntas, inclusive, que estavam aqui, elas não aparecem mais por conta da reconexão que a gente fez. Então, a gente vai pedir para o pessoal da Village, o Otávio está nos acompanhando aí, nós vamos pegar essas perguntas e vamos tratar elas de alguma maneira para poder mandar para vocês, e aí a gente tenta estabelecer uma maneira de mandar diretamente para os clientes, para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que fizeram as perguntas. Mas o que a gente percebe hoje é que nós precisamos da informação, e a gente, vivendo na era da informação, com todos esses meios tecnológicos, calhou disso acontecer nesse momento, e a gente tem esse preparo, a Village, essa iniciativa, vocês aí do outro lado buscando a informação
assertiva, uma informação que dê base para uma decisão muito importante agora. A gente está vendo a missão agora é a preservação dos empregos, a preservação da economia. Então, tudo que for feito nesse sentido é louvável. Eu já falei da MP 944, financiamento bancário por toda a rede bancária, capitaneado aí pelo BNDES, 85% dos créditos que serão suportados pela União, 15% pelos bancos privados, prazos de 36 meses com taxa Selic, 3,75 ao ano, 6 meses de carência, para pegar dinheiro agora para pagar esses 2 meses de folha. Então, para cada empregado, o empregador pode pegar até 2 salários mínimos. Isso vale para quem teve faturamento entre R$360 mil a R$10 milhões no ano passado. Então, pega uma diferença e não tem mais esse limite de 4.800 para essa finalidade. Então, para essa linha de crédito, aguardem que vai surgir aí informações da rede bancária já passando para vocês. A gente percebe que um grande player desse negócio todo vai ser a Caixa Econômica Federal, as lotéricas e os Correios, porque os pagamentos desses benefícios que a doutora Mauricélia falou serão todos feitos por meios digitais. Então, a Caixa Econômica ela aparece agora como um grande órgão que vai promover a manutenção dessas atividades, desses pagamentos, mas não é só ela, porque a quantidade de lojas lotéricas, de casas lotéricas é muito maior e a capilaridade dessas entidades, dessas lojas é muito grande e ela consegue chegar a lugares que a própria agência da Caixa não chega. Então, a gente vai ter uma solução aí muito bacana que vai contemplar esses benefícios diretamente aos trabalhadores. Então, parabenizo aqui a Village pela iniciativa, o convite do meu amigo Luiz Cirelli, da Village aqui de Ribeirão Preto. Agradeço a vocês. Nós vamos deixar os nossos contatos. A gente já está pensando em alguma forma de fazer atendimentos virtuais para novos clientes, para as pessoas que estão nos procurando, com muita informação, buscando, que a gente está vendo a interação com vocês, a gente não consegue responder tudo online, mas a gente vai criar algum mecanismo para que a gente possa dar suporte a esse tipo de atendimento também. Tá? A gente está dando atendimento aos nossos clientes, preferencialmente, mas a gente vai ter que abrir uma forma também de tratar isso para o público em geral, quem tenha interesse em acessar os nossos serviços. Então, por isso, por essa parceria, a gente fica muito agradecido à Village e a gente fica à disposição do que for possível para a gente ajudar nesse momento tão difícil. Muito obrigado, Hernandes. Marcele, muito obrigado. Letícia, você falou sobre a possibilidade, o Hernandes colocou lá no começo da apresentação, a possibilidade de falar de contratos, dessa questão com os bancos. Eu sugiro que você converse com o Luiz para a gente fazer um outro evento só com esse tema, né? Eu acho que é bacana. Parabéns também à Village, né, de Ribeirão, que tomou a iniciativa de fazer um evento desse, pensando não na questão Village em si, mas nos nossos clientes, nossos parceiros, estendendo isso para o Brasil inteiro. Obrigado de verdade, sejam bem-vindos sempre. Eu espero que todos os ouvintes, todas as pessoas que tenham participado, tenham as suas perguntas esclarecidas. Aqueles que não tiveram, peço desculpas, porque a gente não conseguiu responder ao vivo, mas com certeza serão todas respondidas. Um grande abraço para vocês, obrigado pela oportunidade, obrigado por essa divisão de conhecimento, e foi um prazer tê-los aqui. Ok? Sejam muito obrigado. Obrigada. Marcelo, obrigada, Village, e todos vocês que tiveram esse tempinho aí com a gente.